Olá, tudo bem? Voltamos com mais um bloco do Inspirar e hoje estamos tratando de networking e a sua importância para o sucesso pessoal e profissional. E a nossa dica de livro sobre o assunto é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. O livro foi lançado em 1937 e é, até hoje, um dos maiores best-sellers do mundo. A principal razão para isso é que a obra explora um ponto sensível no comportamento humano, a melhor maneira de se relacionar com pessoas. Mas o que um livro com título tão duvidoso tem de especial para fazer tanto sucesso? Simples. Ele busca solucionar o que foi apontado pela Universidade de Chicago como o problema de maior interesse dos seres humanos, compreender como funciona o relacionamento entre as pessoas. O resumo da teoria de Dale Carnegie é que para se relacionar bem com os outros, você deve procurar ver o mundo através dos olhos do seu interlocutor, deve colocar-se genuinamente no lugar do outro. Fazendo isso, perderá a capacidade de criticar, julgar ou condenar o próximo. Para fazer o que o livro sugere, Dale Carnegie ensina uma série de técnicas práticas. Não reclamar, sorrir, lembrar-se do nome das pessoas, fazer com que a outra pessoa diga sim, lançar desafios e etc. Todas as técnicas são simples, porém muito eficazes. Para completar, cada passagem do livro é escrita com dezenas de casos reais em que o autor ilustra, com uma linguagem muito agradável, o que está querendo passar. E para falar melhor sobre esse assunto, eu convidei hoje ao programa o psicólogo Júlio César Maciel. Vamos ter uma ótima entrevista para abordar do lado comportamental como funciona networking. E receba aqui no estúdio hoje Júlio César Maciel, psicólogo, professor, palestrante e também tem mestrado em administração de empresas pela FGV do Rio de Janeiro, que mais uma vez abordou o tema gestão de pessoas. Júlio, você como especialista em pessoas, como que a gente pode começar, como e quando a gente pode começar a desenvolver a nossa network? Algumas pessoas pensam que essa relação, né, esse círculo, essa teia de amizade, essa malha, inicia-se quando a gente está ingressando no mercado de trabalho. E eu quero lembrar que essa rede, ela inicia lá na nossa escola, né, no ensino fundamental, passando pelo ensino médio, e nós, enquanto pais, por exemplo, a gente tem que tomar muito cuidado. Um dia desse eu peguei a minha filha, né, fazendo um catecismo com os mesmos colegas da escola, né, praticando o esporte com os mesmos colegas da escola. E o curso de inglês era com os meus colegas da escola. Por que nós fizemos essas escolhas? Porque para ela é mais confortável. Mas a gente sabe o quanto é importante, Lula, a gente estar com pessoas diferentes, com classes sociais diferentes. E aí eu, junto com ela, a gente não estava se dando a possibilidade, a oportunidade dela estar em vários lugares diferentes, com pessoas diferentes. Então, primeiramente, essa teia de relacionamento, ela inicia-se lá atrás, né? E o quanto é importante a gente, quanto pai, né, a gente oportunizar para o nosso filho, né, tá com pessoas diferentes, né, como você falou ainda há pouco, quanto mais amigos a gente tem, quanto maior esse círculo, quanto maior essa teia, maior a possibilidade de no futuro a gente poder estar fazendo negócios profissionais, ingressando no mercado, até porque a gente só faz negócio, Lula, com quem a gente gosta, a gente só faz negócio com quem a gente conhece. Confia, né? Deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho uma grande curiosidade. As pessoas são diferentes. Existem os mais extrovertidos, que tem mais fácil fazer amizade. Mas existem aquelas pessoas mais introvertidas. Como que essas pessoas, principalmente, podem romper essa barreira da introversão e também criarem boas redes de relacionamentos? Às vezes eu observo que a introversão é tão grande que a própria barreira, né, familiar ali não é ultrapassada. Às vezes a pessoa, na sua própria casa, né, ela não rompe ali o quarto dela, né, ela se limita a assistir televisão e às vezes até fazer as suas alimentações dentro do quarto. Então eu julgo que nesse momento as coisas começam por casa, dentro de casa, em seguida ao vizinho, em seguida aqueles colegas mais próximos ali, né? Às vezes eu observo isso em sala de aula, no meu exercício como professor, Lula, eu observo, por exemplo,
que eu tenho alunos que passam o semestre todo sentado no mesmo lugar e do lado das mesmas pessoas, perde a oportunidade ali de um dia estar sentado numa lateral ou no fundo ali, e aí acaba um curso, às vezes, de 4 anos conhecendo ali uma ou duas pessoas. Reduzido. Por quê? Porque não se permitiu ali, né, conhecer aquelas outras pessoas. A gente chega em alguns momentos, né, de fazer algumas atividades onde a pessoa passa ali 3 anos e meio com uma turma e não sabe o nome de todos os amigos da turma. Imagina da faculdade como um todo. Então a gente precisa usufruir disso, a gente precisa se permitir a fazer isso. A zona de conforto, às vezes, impossibilita, porque a gente quer o mais fácil, a gente quer o mais simples, a gente quer o menos complexo, mas a gente precisa romper, como você falou, essa barreira. Tá, mas é difícil, né? Para algumas pessoas é difícil. Isso, como o comportamento é algo que se repete, esse comportamento que vem da família, que vai para a faculdade, ele também repercute no mercado de trabalho? A nossa vida, né, ela é uma repetição. Né? Não adianta eu estar querendo me comportar em lugares diferentes, de formas totalmente diferentes. Claro que há pequenas diferenças, né? porque senão eu entro naquela. Né? Eu vou dar um exemplo que não é muito recomendado no momento, mas aí acaba acontecendo o que geralmente eu vejo no mercado. A pessoa começa, bota a máscara, tira a máscara, bota a máscara. Uma hora essa máscara cai, e outra. A gente começa a perceber, quando fala a gente, o outro, começa a perceber que esse comportamento, ele não é genuíno, ele é mecânico ali, e aí vai perdendo a credibilidade. Aí eu volto a falar aquilo que você falou ainda há pouco, o network, o que fundamenta ali é a relação de confiança. Quando eu só procuro, quando eu preciso, uma hora essa relação se desgasta. Essa relação é uma relação de parceria. Aí eu volto a falar, a parceria é importante, mão e contramão. Ok. Júlio, muito legal isso aí. Infelizmente a gente não tem muito tempo para abordar mais, mas é um assunto que realmente vale ser discutido nas próprias faculdades. Não tem mais discussão sobre esse assunto. Eu queria que aproveitasse esse tempo restante aí, quase 1 minuto, para dar um recado final para as pessoas, como elas devem utilizar bem a network e ser útil para as suas redes de relacionamento. Hoje a gente vive um momento, né, muito rico, né? Por exemplo, a gente se fala muito em redes sociais. Às vezes eu numa roda, em um círculo de amigos, eu percebo que as pessoas têm a oportunidade de, às vezes, ser convidado a um aniversário, ser convidado a uma discussão sobre um negócio e se limita a um mundo ali muito restrito. E hoje a gente precisa entender de que esse mundo ele é globalizado. A gente precisa estar com várias pessoas e pessoas diferentes. O próprio Lula começou ainda há pouco, né, a falar que quando a gente faz uma viagem, o quanto é importante a gente estar se comunicando com as pessoas do mundo todo. E às vezes tem gente que na sua própria casa ela não ultrapassa essa barreira. O quanto é importante eu estar exercitando essa prática do relacionamento. E para fechar, uma coisa que não foi colocada, mas que eu julgo extremamente importante, é evitar se indispor com as pessoas. Todas as vezes que a gente se indispor com um amigo ou com um grupo, é uma porta, é uma janela que se fecha. E hoje, o mundo que a gente vive é um mundo do relacionamento. Júlio, muito obrigado pela presença, é um prazer te receber. Vou deixar as portas abertas para a gente vir aqui conversar sobre outros assuntos. Legal. E o Inspirar ainda não acabou. Segura mais um pouquinho aí, que eu vou ter uma conversa muito bacana ainda sobre esse assunto com Walter Nunes, que também é administrador, que também é mestre e é um grande parceiro aí e um cara que para mim é referência no network. 3 minutos e a gente volta.